Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 30 de Gênesis. Vamos conhecer os filhos de Jacó, dando sequência no capítulo 29, mas eu vou citar hoje os filhos de Jacó, o significado dos seus nomes e a nação que eles se tornam. E a partir aqui do verso 1, quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Leia e disse ao marido: "Dê-me filhos, senão eu morro." Jacó ficou zangado com Raquel e disse: "Você está pensando que eu sou Deus? É Ele quem não deixa você ter filhos." Nesse ponto, a sua irmã Lia, a irmã de Raquel, já tinha dado 4 filhos para Jacó. E Raquel ainda não havia dado filho algum para Jacó. Então Raquel dá a sua serva Bila a Jacó para ter filhos de Jacó através de sua serva. E assim esse capítulo vai nos mostrar uma disputa entre as duas irmãs, colocando as suas servas para também dar filhos para Jacó, porque elas entendiam que quanto mais filhos elas dessem para Jacó, mais Jacó as amaria. Então Raquel pega a sua serva Bila e dá a Jacó para ter filhos. E Lia faz a mesma coisa. Então Jacó tem filhos das 2 esposas e das 2 servas das 2 esposas. E nós vamos ver então o nome desses filhos. Lia, a irmã de Raquel, ela dá à luz a Ruben, a Simeão, a Levi e a Judá. Zilpa, serva de Lia, dá à luz a Gade e a Aser. Depois Lia dá mais 3 filhos, Isacar, Zebulon e a única menina de filha, Diná. Raquel, através de Bila, dá à luz a Dan e Naphtali. Então, Raquel finalmente vai dar filhos dela mesma a Jacó. Ela dá à luz a José e só no capítulo 35 nós vamos ver Raquel dando à luz a Benjamim. Desses filhos existem significado para esses nomes que são muito interessantes para a gente conhecer. Ruben significa contemple um filho. Ele dá origem aos Rubenitas, Deuteronômio 29:8. Simeão significa ouvir, dá origens aos Simeonitas, Números 26:14. Levi significa unir, juntar. Encontra-se em Levitas, Números, dá origem aos levitas, citação em Números 26:57. Judá significa louvor, que dá origem aos judeus, Esdras 5, versículo 1. Gade significa tropa, sorte, dá origem aos gaditas, Juízes 1:12. Josué 1:12. Aser, bem-aventurança, Aseritas, Juízes 1:32. Isacar significa recompensa, galardão, Isacaritas. Zebulon, ficar, morar, Zebulonitas, Números 26:27. Diná significa julgamento. Dan significa julgar, Juízes. Dá origem aos Danitas, 1 Crônicas 12:35. Naphtali significa lutar, Naftalitas. José
significa aumentar, multiplicar. José, depois de José, vem esse filho que vai nascer no capítulo 35, Benjamim, que significa filho da minha mão direita, dá origem aos benjamitas, Juízes 20, 36. E de José nasce 2 filhos. Nasce Manassés, que significa esquecer, que dá origem aos nomes manassitas, Deuteronômio 29, 8. E também José tem Efraim, que significa frutífero, que dá origem aos efranitas, Juízes 12, versículo 5. Nós estamos estudando mais profundo um pouco esses nomes, porque eles são de extrema importância. Aqui nós temos a geração, a genealogia mais importante no Antigo Testamento, porque dela virá a nação de Israel, e da nação de Israel virá o Messias prometido desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, viria um que é Messias, que é Salvador, que veio salvar a humanidade do inferno e do pecado. E entendendo aqui essas 12 tribos, nós vamos perceber que a tribo de Levi, os levitas, ela não é contada entre as 12 tribos de Israel, porque os levitas, eles ficavam só e exclusivamente para as coisas relacionadas ao templo, ao louvor, as coisas relacionadas à dedicação ao Senhor. Então ela não entra aqui como uma tribo. E também nós vamos ver que José, quando nós vamos contar a história de José, os 2 filhos de José são abençoados pelo pai Jacó. E quem é então que será as 12 tribos? Os filhos de José e os outros que são citados aqui, menos a tribo de Levi, e nós encontraremos exatamente 12 tribos. Diná também não é contada, né? Como tribo. Os filhos, seria 10 filhos aqui de Jacó, mas os 2 filhos de José que vêm formar as 12 tribos de Israel. E agora nós vamos ver uma aliança interessante que Jacó faz com Labão. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: "Deixe-me voltar para minha terra. Dê-me os meus filhos, as minhas mulheres, que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem quanto eu tenho servido." E aqui nós vemos o seguinte: passou aqueles 14 anos em que Jacó serve pelas suas mulheres. E você percebe aqui que até então não é falado que Jacó recebeu nada. A única coisa que ele está falando aqui nesse versículo é que Labão liberasse ele com as suas esposas, com as suas servas, com seus filhos, que foi tudo que ele conquistou até então naquela terra. E Labão fala: não vai não, você tem sido uma bênção, eu tenho tido até revelação que eu tenho prosperado e sido uma bênção porque você está comigo. Vamos fazer um trato aqui, diga o seu salário, mas eu não quero que você vá embora. Então Jacó, ele dá aqui uma estratégia, um plano, que nós mais uma vez percebemos a dificuldade para que fique claro
que é Deus quem nos abençoa. Deus, ele não divide a sua honra e a sua glória com ninguém. Jacó poderia ter colocado o seu salário. Jacó poderia ter tido uma estratégia, mas ele dificultou demais. Ele dificultou. E sabe o que nós vamos descobrir no capítulo seguinte? Que toda a estratégia que Jacó tem aqui, que nós não temos tempo de ler ela detalhadamente, foi instrução de Deus. Então, andar com Deus, temer a Deus, seguir as instruções e os conselhos de Deus nos protege, nos abençoa e nos prospera. E essa glória não iria ficar para Labão. Jacó fala para ele aqui que ele iria ficar com os cabritos, o gado, que fosse de uma cor rara, diferente da que havia ali no meio de todo aquele pasto. E que aqueles animais que nascessem malhados, listados, é que seria a sua propriedade, o seu pagamento pelo trabalho. E ele corta umas varas e ele lasca aquelas varas como se elas ficassem com listas e ele coloca ali perto do bebedouro dos animais para que quando os animais olhassem para aquelas varas, ele desse cria de acordo com o que ele estava esperando. Isso é algo extraordinário. Não dá para compreender isso com olhos humanos. Que você coloca algo na frente dos animais e ele vai ver aquilo a sua cria vai ser de acordo com o que ela viu. Só de maneira sobrenatural. Mas nós vamos ver que isso tudo foi estratégia de Deus. Para dificultar os planos e estratégia de Jacó, Labão pega todas essas possibilidades de animais e tira dali uma distância de 3 dias para que não houvesse nenhuma possibilidade que ele tivesse a cria da maneira como ele havia colocado. Ele tirou as possibilidades. Ele estava dificultando cada vez mais as coisas para Jacó prosperar. Ele estava dificultando cada vez mais a maneira, o jeito para que Deus ia abençoar Jacó. Mas não tem problema. Porque Deus abençoa e prospera aquele que Ele ama, aquele que tem aliança com Ele. E assim Jacó faz. E ele faz mais uma coisa interessante. Dessa seleção que ele faz para colocar aquelas varas à frente, ele não quis animal fraco. Ele tinha visão. Ele só colocou animais fortes para que olhasse para aquela vara e para que desse as crias que ele queria. E qual foi o resultado disso tudo? Qual é o resultado que nós temos quando nós seguimos as orientações de Deus? Deixa-me ler só o finalzinho aqui. 43. Desse modo, ele, Jacó, ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravas, camelos e jumentos. De uma maneira difícil, de uma maneira que aos olhos humanos não era possível. Mas com Deus, tudo é possível. Pode parecer que nessa roda gigante que nós chamamos de vida, da vida, nós estamos lá embaixo. Mas com Deus, nós vamos lá para cima. Com Deus, o impossível aos homens é possível para Ele.
E nós percebemos que Deus se agrada da dificuldade. E como? Ele se agrada da dificuldade, Deus se agrada dos extremos, porque assim Deus é glorificado. Deus vai te honrar. Deus vai nos honrar. Simplesmente tema a Deus. Ande juntinho com Ele. E a palavra de Deus diz: não se estribe no seu próprio entendimento. Quer dizer, o que eu entendo, o que eu penso de uma maneira natural, não é como Deus vê as coisas. A palavra de Deus diz que os pensamentos dele são mais altos que os meus, os caminhos dele são mais altos que os meus. Então é hora que a gente se agarre a Deus, que tema ao Senhor, seja lá a dificuldade que estivermos passando, Ele nos vê. Ele está vendo as nossas lutas e as nossas dificuldades e tem um plano maravilhoso para nós. Simplesmente confie no Senhor, não se estribe no seu próprio entendimento e siga as direções que o Senhor vai dar. E todas as direções estão na palavra de Deus. Por isso nós estudamos a palavra de Deus para conhecer as direções de Deus para a nossa vida, para a humanidade, para a eternidade, para o futuro. Amém? Deus te abençoe.